começamos mais uma edição do Mulheres 1000 e trouxemos para vocês a artista plástica Lisiane Og, formada em letras, estudiosa das artes, artista plástica reconhecida internacionalmente, com exposições no Louvre, em Paris e outros países europeus também, em Cuba e aqui no Brasil. Lisiane, a sua primeira formação foi em letras. Conta pra gente como é que surgiu a arte na sua vida. Bom, Bom dia! A arte na minha vida, ela surgiu desde pequena. Eu já de pequena já costumava desenhar, só que despertou no período que eu estava grávida da minha segunda filha e eu não conseguia, eu teria que ficar em repouso absoluto. Então eu pegava o pincel e ficava deitada de lado, pintando porcelana. A partir daquele momento, senti uma necessidade imensa, me mudei do país, fui morar em Cuba. E chegando em Cuba com essa necessidade imensa de pintar, eu queria muito pintar, porque a pintura em porcelana ela é muito estagnada pelos pigmentos. E busquei um professor, conheci felizmente um professor que era fantástico. Ele vinha da academia russa, né, porque teve um período que Cuba ele seguia grandes pintores. E eu tive a felicidade de ter esse pintor por quase 3 anos do meu lado. E ele me passou praticamente tudo. A gente começou desde teoria das cores, as cores complementares. A gente passou por todas. Eu comecei com impressionismo, fiz minha primeira exposição em Cuba. E a partir disso eu nunca mais parei. Comecei a mudar pela profissão do meu ex-marido e me mudei para a Inglaterra. Na Inglaterra, estudei na escola, na St. Martin's School of Art, e fui fazendo grupos. Por onde eu passava, eu criava grupos de pintura e comecei cada vez mais me aprimorando e fui passando por outros países, fui morar na África Central. Na África Central também fiz muitos movimentos, fiz vários workshops com embaixadas. Inclusive, eu fiz alguns trabalhos, eu fiz até um trabalho para o príncipe Edward na vinda dele à África, para a Embaixada Britânica. E a partir dali tive um momento bem complexo de dificuldade, digamos, né? Porque a África, a gente acha que a gente conhece e quando você se dá por conta, é um mundo bem complexo, é um mundo bem difícil, né? Principalmente para as mulheres. E percebi ali, eu tive um episódio um pouco trágico. E a partir desse episódio, eu voltei para o Brasil e ao retomar a África, com uma sensação, não sei se eu quero ficar aqui. E através da arte, fui para o meu ateliê, comecei a pintar diariamente e comecei a pintar. E eu pintei por 45 dias intensamente. E depois de 45 dias, me surgiram telas incríveis. E a cada momento que eu pintava, eu escrevia e descobri que eu fiz um processo arte-terapêutico comigo. Eu me curei de mim mesma e resolvi fazer uma grande exposição. Fiz um projeto muito grande lá que chamava Mouvement de la Vie, que havia um movimento pela vida. Ao me dar por conta que a vida lá não tinha não tinha tanto valor, porque aos 35 anos as pessoas já eram consideradas idosas e era bastante complexo para mim isso. Esse foi um movimento muito grande. Eu consegui o Museu Nacional do país, tive o ministro da Cultura abrindo esse evento, acabei vendendo todas as minhas telas e eu fiz uma doação para 2 entidades, uma entidade para montar uma escola no norte, que era a área dos Tuaregs, e depois no sul, nessa mesma área de Yaoundé, que era onde eu morava, na capital política, eu fiz um trabalho com um local que é bem duro, que chama um dispensaire, né? Na África, um dispensaire é a pessoa que vai para o hospital, que ela é aidética, ela desenvolve uma tuberculose, então não tem mais como o sistema agregar, então vai para o dispensaire. E assim, meio tipo um lixo humano, é uma coisa bem dura. E eu comprei os equipamentos. Depois comecei a fazer vários trabalhos com as embaixadas da Espanha, embaixada de Camarões, e fiz vários trabalhos com os locais, a gente fazia workshops e a partir disso
terminavam numa exposição. Me mudei novamente, voltei a morar em Emirados Árabes, onde eu já havia morado. Lá também me envolvi novamente com a África, com arte, no Dubai Art Center, e depois fui trabalhar. Tinha um professor búlgaro, e depois fui morar na Turquia. E na Turquia, novamente, me encontrei com grupos de artes. Então, assim, a minha experiência com arte ela é muito rica, porque ela foi feita com muitas culturas e, ao mesmo tempo, com muitas observações, né? Como artista, sou uma pessoa que observo muito, e principalmente, assim, essa parte, né, do feminino, né, da mulher. Você observa, e assim, era uma das coisas que eu mais observava. Porque nessas minhas aventuras, entre estar morando na África, claro que eu não morei só, eu fiquei em Camarões, mas eu fui para a Etiópia, eu fui para a África do Sul, eu fui para o Quênia, e eu passei por várias situações. Eu lembro, Etiópia, uma das coisas que mais me chocou, que também isso você traz para a tua arte, né? Foram cenas de, por exemplo, Quando eu cheguei na cidade de Addis Abeba, achei muito lindo, muito maravilhoso, cheio de rosas, e achei, nossa, até me mudaria para cá, que coisa divina. Mas quando eu vou mais para o sul, que é mais perto da Somália, eu vejo as mulheres descendo o morro, carregando eucaliptos nas costas, de pés descalços, e a coluna já não conseguia ficar assim. E lá era proibido a gente tirar foto. Eu tenho fotos, eu tirei algumas fotos que eu tenho desse momento, mas assim, sempre foram coisas, essa coisa do feminino, né? A gente percebe muito na arte, por essa sensibilidade que a gente desenvolve. Então, eu acho que eu trouxe isso bastante. Na África, eu lembro de uma tela que eu fiz que chamava La Force, e que eu falava dessas bravas mulheres que carregam o mundo na cabeça, que eram as mulheres ascendendo, porque elas carregam tudo, né? A água, a mesa, é tudo. Então, muito incrível. Assim, eu acho que tive uma experiência muito rica. E voltei para o Brasil há 12 anos. Aqui no Brasil, retomei com um grupo Baluarte, que é lá do Rio de Janeiro. Me integrei a esse grupo. E lá eu já comecei a fazer movimentos com exposições didáticas. A gente tem 3 projetos que correm o Brasil. A gente está fazendo 10 anos de projetos ininterruptos agora. E são todos de empoderamento. Eu precisamente queria falar desse último termo que você mencionou, que é empoderamento. Sim. E, como sabemos, você faz arte, mas arte propositiva e arte comprometida. Sim. Ambas as coisas, né? Sim. E você empodera mulheres, como você mesma acabou de comentar, também crianças, com projetos em Rio de Janeiro. Sim. Pode contar um pouquinho sobre isso, por favor? Sim. Além de artista plástica, sou arte terapeuta. Então, eu iniciei fazendo alguns trabalhos no Rio de Janeiro, em algumas comunidades, por vários anos. E durante todo esse processo, uma das coisas que a gente mais vê, assim, quando as crianças elas chegam com uma autoestima muito baixa, elas têm um problema muito sério, e a gente tem que começar a trabalhar do zero, através do processo da arte. Então, era uma coisa que até eu nem entendia, quando as pessoas falavam, arte é tudo, arte é cura. Por quê? Não é que você vai transformar alguém num artista, você vai usar a arte como um instrumento. Então, a partir de certos aspectos, né, que você observa nessa aula de arte, você começa a usar uma técnica X, uma técnica, por exemplo, uma criança que chega e ela precisa, como a gente chama, derramamentos. É aquela criança que ela precisa se nutrir. Ela tem tanta carência de tudo que ela precisa se nutrir. Então, é aquela criança que ela vai pegar a tinta, ela vai derramar, ela começa a derramar, ela quer comer a tinta. Então, a gente dá o que ela precisa e depois você começa a controlar. Então, é todo um processo também conectado com a psicologia, né, junguiana. Além desse trabalho, no Rio de Janeiro, eu trabalhei algum tempo no Instituto Imadel, que é o Instituto Maria de Lourdes, que fica em Guapimirim, onde é muito, muito carente. Lá foi a primeira área onde receberam os escravos através da linha férrea de Guapimirim, o porto de Guapimirim. Então, são todos descendentes de indígenas e de escravos. A renda é uma média de R$35 para um trabalho, então eles são muito, muito carentes. Eu fiz esse trabalho por 4 anos e tive resultados muito positivos com meninas, com crianças deficientes, com autistas, com crianças que nasceram com problema de oxigenação.
Através da arte, através do empoderamento da arte. Coisas assim que me chamaram a atenção, né? Por exemplo, uma criança chega, uma menina com 17 anos que eu atendia e ela me falou: tia, eu tô indo para o 2º grau, mas eu não sei ainda escrever meu nome. Eu, como assim? E ela, é porque passa, a escola passa, vai passando. Eu falei, gente, mas como assim? Ela sentou do meu lado e falou, você me ensina? Eu ensino, claro. E ela aprendeu. Então, tinham várias coisas, são crianças que têm necessidades diferenciadas, têm certas dificuldades. Então, você tem que prestar atenção à observação. Outra coisa que eu... É importante isso, sim, né, Lisiane? E nessas ações que você tem feito, você tem algum apoio governamental? Não. Para essas ações? Não. De empoderamento das crianças? Todo o trabalho esse trabalho todo que eu fiz foi um trabalho voluntário. Essas instituições são instituições que a maioria não tem apoio governamental. É feito no amor. É assim, você faz no amor porque você quer fazer a diferença, né? São grupos que de verdade estão unidos ali por um bem maior. E você que morou em tantos países, né? Morou em Londres, Havana, países africanos, Addis Abeba, né? Poderia fazer um breve comparativo de como é o tratamento das mulheres nesses espaços diferentes? Sim. Por exemplo, em Londres, né, é um país que, digamos que a mulher, ela tem muitas outras vantagens em relação a um país europeu, em relação a um país, né, da África, por exemplo. Não digo que seja totalmente igual, né? Porque, por exemplo, Londres continua aquela questão, a gente não tem ajuda, você não tem ajuda, é tudo muito caro. Então, a mulher, ela tem uma carga dobrada, porque ela tem que ser mãe, ela que tem que limpar a casa, ela que tem que trabalhar. Então, continua essa questão, mas existe mais respeito, né? Existe um respeito bem maior. Já no país da África, eu percebo a mulher como sendo a força. Você entende? Porque sempre lá é a mulher que carrega, é a mulher que carrega água na cabeça, que leva os filhos, que trabalha duro. Ainda é um mundo muito, muito complexo para ela. E eu também morei em países árabes, né? Então, assim, se você quiser, eu posso te falar Por de países favor, árabes, conta um pouquinho. Né? Eu, a primeira vez que eu me mudei para Emirados Árabes, a primeira vez no ano de 91. Cheguei lá e eu dizia, nossa, que estranho, né? As pessoas acham esse país tão... o islamismo tão complexo com as mulheres. Eu ia para o correio, porque naquela época não havia internet, para mandar uma correspondência, e eu ficava numa fila, e chegava um segurança e me tirava daquela fila, e me colocava numa outra fila que eu era sempre a primeira, porque eu ficava na fila quando tinha os homens e eu era sempre a primeira. Eu dizia, cara, eles estão me dando prioridade, isso é muito bom. E depois eu me dei por conta que, é claro, aquela fila eu não poderia me misturar com os homens, e como nenhuma mulher ia para o correio, eu sempre era a primeira. Além do mais, eu tirei minha carta, aprendi a dirigir lá, e foi com muita dificuldade, porque as mulheres não poderiam fazer aula com um homem. Então, a gente só podia fazer com mulher. E a única professora que tinha lá era uma alemã, que falava muito pouco inglês, e eu falava, eu estava também começando. Então, você imagina a nossa dificuldade de comunicação para poder aprender. Mas é assim, né? Transcendendo barreiras que a gente cresce. Né, Vânia? Assim, e até hoje tem as dificuldades, né, da religião lá, embora assim, você veja, é um país muito liberal, sim. Você já não tem mais, mas... E, Lisiane, aqui no Brasil, os índices de feminicídio só aumentam, né? Principalmente nessa pandemia, as mulheres estão confinadas em casa, né? Como a arte poderia contribuir para empoderar essas mulheres? A arte, eu acho que a coisa mais linda da arte, principalmente quando a gente fala em termos do processo da arte, é essa coisa da pessoa, por exemplo, vou dar um pequeno exemplo. Uhum. A gente tem essa questão de quando a pessoa vem para você, para a arte, ela já vem com um dedo assim, ela diz, ai, eu não sei desenhar, eu não sou artista, eu não sei isso, eu não sei aquilo, certo? A criança, ela chega, ela faz um desenho, ela faz um borrão. Ah, eu vou jogar isso fora. Então, assim, a minha regra número 1, não existe régua, não existe erro. Então, quando uma criança erra, ela fez um buraco no papel. Então, eu digo para ela, olha só, vai ali e eu vou virar esse papel. E você vai olhar para esse papel e você vai ver como você pode
mudar isso e transformar isso em algo bom. Então, a criança começa a olhar e ela diz assim, nossa, isso parece uma janelinha. Olha, quem sabe eu posso colocar um fulano aqui e tudo muda. E a gente começa sempre assim. E o borrão, olha esse borrão, o que você acha que pode ser? Então isso é um exercício para a vida, de empoderamento, porque o mundo já é cruel. Então é um exercício de criatividade. Eu acho que quando você trabalha a criatividade das mulheres, você empodera elas. Porque em todas as situações elas vão conseguir se sobressair. Então, você acabou de mencionar outra palavra que eu adoro, criatividade. E, bom, as barreiras que às vezes com criatividade as mulheres têm que transcender também na arte. Sim. Me conte um pouquinho, por favor, quais são as barreiras que enfrenta uma artista plástica feminina que não são as barreiras que enfrenta um artista plástico do gênero masculino? Certo. Você sabe que no mundo da arte, a maioria dos grandes artistas sempre foram os homens, né? Embora tivesse muitas mulheres que trabalharam nos bastidores. Comigo mesmo, quando eu fazia a minha assinatura, né? Me foi dito, melhor você procurar um nome que não mostre que você é mulher. Tanto que a minha assinatura até hoje continua sendo L. Lazzarotti Og. Quando você olha, você não sabe se eu sou mulher, se eu sou homem. Por causa disso, porque ainda existe isso. E uma das coisas que eu gostaria de acrescentar, que quando a gente fala desse problema do empoderamento, não é somente em relação ao homem. A gente vê que a própria mulher cria esses padrões, você entende? A gente mesmo se autodesvaloriza. A gente tem que começar, a mulher tem que começar a acreditar mais nela e se autoempoderar. Porque você percebe que a própria mulher, ela olha lá e ela diz, olha, olha esse homem que fez isso. E a mesma tela, eu já assisti isso. Isso não estou a favor, você entende? Eu acho que as pessoas têm que andar juntas. Concordo, totalmente. E as mulheres, elas têm um poder tão grande que se elas pudessem se unir mais ao invés de competir, gente... Desculpe os homens, o mundo seria das mulheres. Você falou coisas essenciais, Entende? né? Que precisamente é por isso que esse programa se chama Mulheres 1000, para empoderar as mulheres. E eu aproveito aqui e mostro esse livro, que é o último que organizamos, que se chama Navegando na Infodemia com Alfabetização Mediática e Informacional, com informação 1000, né? No caso, é muito importante informar e educar as mulheres nisso que você está comentando. E por outro lado, vamos dizer assim, também educar os homens, né? Porque muitas vezes falta esse outro lado, né? Sim. Caminhar juntos. Caminhar juntos, isso. Concordo, né, Vânia? Sim, com certeza. E aproveitando que a gente comentou de governos, de incentivo, né? Pela tua experiência, que morou em vários países, inclusive, como os governos podem incentivar mais essa questão da arte nas escolas? Né? Eu acho que assim, a primeira coisa é investir no professor. Porque se o professor ele não estiver bem preparado, quando estive em Curitiba, num outro projeto, eu dei uma assessoria para 300 professores, diariamente, mostrando a força da arte e a força da arte-terapia. Eu tive muitos professores que não entendiam por que a arte era importante na sala de aula. E muitos, muito frustrados. Eu tinha uma que me disse assim, eu numa aula de religião, a professora me pediu para interpretar uma música que era Segura na Mão de Deus. Então essa pessoa fez uma escadaria e colocou um homem com barba e ela segurando na barba. Essa professora pegou, foi para frente e humilhou essa pessoa e disse assim, como que você ousa pensar que você pode chegar em Deus e fazer isso? Ela disse, eu nunca mais na minha vida eu desenhei. Eu nunca mais na minha vida eu quis me sentir tão pequenininha. E isso é tão importante, não fazer isso com as crianças. Isso marca uma vida inteira. É o professor olhar, dar liberdade. Lá na Tijuquinha, eu tinha crianças que faziam armas, né? E eu estava trabalhando dentro de um centro kardecista, que era complexo você mostrar isso, porque a gente tem que mostrar mais as coisas. E eu falei, não, é arte, eles estão mostrando a realidade deles. Você tem que permitir isso, porque a partir dali você trabalha. Se você está trabalhando em arte e você não permite que a criança se expresse, como que você vai ajudar essa pessoa? Como você vai ajudar essa mulher? Como você vai empoderar ela? E seguindo nessa mesma trilha, né, que precisamente
como transcender as barreiras desde crianças, né? Sim. Incluso as crianças, quando estão tendo um espaço polêmico, né? E um espaço difícil como é morar numa comunidade carente e com dificuldades também, Sim. desde um ponto de vista de falta de educação, falta de carência de coisas. Sim. Eu queria perguntar um pouco o seguinte: qual, dentro de tudo isso que já você explorou, qual é o legado da artista para as mulheres, tanto para as mulheres carentes, como para as crianças, como para as mulheres artistas? Sim, sim. A gente, eu acho assim, o poder feminino, né, ele é incrível. Assim, eu como mulher, eu sei a força que a gente tem. A gente é mãe, a gente é amante, a gente é professora, a gente não pode perder, eu acho assim, você não pode perder o feminino para mostrar só que você é forte. Você pode ser feminina, né, continuar sendo feminina e mostrar sua força. Essa é a primeira coisa. Mas o principal é você se perguntar todo dia, isso que eu estou fazendo, isso que me afeta, é por alguma crença que eu tenho? É alguma coisa que alguém me incutiu? Porque geralmente é algo que alguém te incutiu lá na tua infância. Alguém que te diz para você, olha, você não é capaz disso, mulher não pode. É romper. Eu acho que é através do autoconhecimento. O autoconhecimento é o... E você pode fazer isso através da arte, né? O que eu vou falar para as mulheres, né, que gostariam? A arte tem mil caminhos. E a arte ajuda na liderança, por exemplo? E ajuda, com certeza. Com certeza. Ajuda? Sim. Como? Através da criatividade, né? O bom líder, ele tem que ser criativo. A arte ajuda em tudo, né? No momento, porque assim, quando eu falo de arte, eu não estou falando somente da arte da pintura, que é a minha área, eu estou falando da arte em geral. A arte da escrita, a arte da poesia, da interpretação, do teatro, da música, né? Porque a gente que é artista, a gente vê que a gente tem uma veia conectada e as ideias fazem assim. E aí você tem uma flexibilidade. Quando surgem as dificuldades, eu acho que o principal da criatividade surgiu a dificuldade, está caindo o prédio e você está pensando, caraca, como eu vou segurar, eu vou botar aquele ali, junto aquilo dali e resolvi. É isso, não entrar em desespero, é saber que a história do tudo passa, né? Tudo passa, é tudo questão paciência e acreditar em você e não deixar, né, como dizem, a peteca cair. Eu sei que é difícil quando você vive numa comunidade muito carente e que você está lá, você tem que ficar batalhando. A gente já pegou vários casos de pessoas que moravam num quartinho, 10 crianças. Então, a pessoa ela tem que resolver primeiro essa parte do físico, né? Do bem-estar físico, para depois ela conseguir. Mas depende muito da atitude. E qual para a gente encerrar o programa, qual a sua mensagem para as mulheres 1000? A Lesiane Yoga, artista. A mensagem da Lesiane, né? Assim, eu sou uma pessoa que tive muitas experiências e o que eu poderia dizer? Isso que a gente falou antes, que as mulheres, elas olhem para outra mulher como uma irmã e não como uma competição e tentem se ajudar uma às outras, porque a gente é uno. Entende? Então é pedacinho, mais pedacinho, mais pedacinho. Se você olha para o outro, para outra mulher, e ao invés de você tentar colocar para baixo, você puxa ela pela mão, você tem uma corrente. E essa corrente vai aumentando. É como um puzzle, né? Um quebra-cabeça. E você consegue, você tem objetivos. E você também, como mulher, quem diz que uma pessoa de uma comunidade não pode fazer algo em prol dos outros e criar os seus grupos de empoderamento, né? Eu tenho aqui, posso até falar? Por favor. Eu tenho aqui um exemplo muito maravilhoso, a história dessa senhora, né, que é Benedita Fernandes. A gente estamos com essa exposição que é no Centro Cultural, espaço Centro Cultural dos Correios aqui de São Paulo, contando a história de superação dela. Ela é dos anos 1920, 1930, uma andarilha, considerada maluca, não tinha estudo, ela era negra, que naquela época, ser mulher e ser negra e maluca, andando pelos trilhos de um trem, não tinha nenhum tipo de valor na sociedade. E ela deu a volta
com a força, ela deu a volta por cima, se tornou um modelo que o prefeito, o governador, todos respeitavam ela. Tanto que fala que quando Benedita morreu, toda a cidade chorou. E é muito linda a história dela. A gente está contando a história dela. É uma história de superação, né? E por acaso a gente está naquela área ali, né, de Anhangabaú, que a gente tem muitas beneditas ali em volta. Então, eu acho que não é por acaso que a gente está ali. E é só indo lá para ver o que é a história dessa pessoa. Parabéns por essa linda história, né? Que você está agora recuperando e que de alguma maneira está revivendo, né? Sim. Essa grande personalidade que foi essa andarilha, entre aspas, que recolocou, né? A identidade afro-brasileira em outros espaços. Sim. Muito obrigado, né, Vânia? Muita gratidão. Muita a gratidão. Sua presença, né? E contamos com a sua presença em próximos programas também, que a gente sabe que você tem muita experiência e muita história para contar. Sim.